Sabe aquele meme, copia mas não faz igual? Então, ele representa muito bem esse filme. Rebecca é mais uma adaptação cinematográfica do livro da Daphne du Bois, que já teve um filme em 1940, dirigido pelo Alfred Hitchcock, o primeiro filme que ele realizou em Hollywood e um dos grandes filmes da carreira dele. Não à toa aquele filme ganhou o Oscar de melhor filme em 1941. E isso eu acho muito importante aqui, porque você ter assistido o antigo ou não vai definir muito a sua percepção com esse filme novo. Eu acho que as pessoas que assistiram o antigo provavelmente não vão gostar dessa nova versão, enquanto pessoas que não assistiram o antigo e estão vendo Rebecca aqui pela primeira vez, talvez gostem desse filme, porque ele individualmente, ele não é um filme tão ruim assim. Mas como eu sempre digo, um remake tem que ser tratado como um remake. Se uma obra está sendo trazida à tela mais uma vez, ela tem que ter algum tipo de justificativa. Nem que sejam aquelas justificativas bem mentirosas da Disney, por exemplo, de que está tentando apresentar aquela obra para um novo público, ou também aquela outra justificativa que os estúdios usam muito, de usar uma nova obra para tentar atrair o público a conhecer a antiga, ou até uma terceira justificativa que para mim é a mais correta. Eu vou refazer esse filme porque eu tenho algo novo a contar sobre ele. Então o problema desse filme não é ser um remake, mas por ser um remake, a gente tem que analisá-lo como tal, a gente tem que analisá-lo em comparação à obra antiga. E é aí que Rebecca começa a cair demais. Assistindo ao filme eu só me perguntava, por que recontar essa história se ela já tem um grande filme? O público que está assistindo esse filme, ele vai se interessar pela obra original? Essa nova versão tem algo de novo para contar para o público? E eu acho que a minha resposta para todas essas perguntas é não, simplesmente não. A história em si, pelo menos estruturalmente, os acontecimentos, é muito parecida com a história do filme antigo. Uma jovem viajando como acompanhante de uma mulher mais rica, vai à Europa e lá ela conhece um viúvo rico também, se apaixona por eles e aí começa a história. Mas não é só a premissa, como eu disse, o filme inteiro ele é muito parecido, pelo menos nos acontecimentos. E mais até do que isso, aqui nesse filme, além de cenas e de acontecimentos, alguns diálogos vão ser praticamente iguais. Então tem linhas do texto que praticamente inteiras são iguais às linhas do filme original. Talvez a única mudança mais significativa nessa nova versão, e que eu gostei também, envolve a personagem da Lily James, que no terceiro ato aqui do filme, claro, sem dar spoilers, ela se torna uma personagem muito mais ativa do que era a personagem da Joanne Fontaine lá no original. E eu acho que essa mudança é uma boa mudança. A personagem da Joanne Fontaine funcionava dessa forma naquele filme, como ela era construída, da mesma forma que a personagem da Lily James, ela funciona bem como ela é construída nesse filme aqui, pelo menos essa mudança que ela vai ter no terceiro ato. E é justamente por estruturalmente o filme ser muito parecido com o original, que aqui é um caso muito interessante a ser estudado. A diferença entre uma história quando ela é contada porque os realizadores querem contar aquela história, para uma história que ela é contada só para servir como homenagem ou para tentar capitalizar em cima da obra original. Eu acho que aqui nesse caso a ideia é mais ser uma homenagem mesmo do que tentar capitalizar em cima do original, e Rebecca de 2020 também mostra claramente a diferença que um diretor faz para um filme. O Ben Wheatley, que dirige esse filme, ele não é ruim, mas ele nunca vai ser Hitchcock, e isso fica muito claro aqui em tela. E por isso, mesmo com acontecimentos muito parecidos, a diferença entre os dois filmes é gritante, infelizmente, para o filme de 2020, que acaba sendo muito inferior. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo, na abertura, copia mas não faz igual? É exatamente isso que eu senti assistindo esse filme. Parece que é um filme quase que protocolar. As cenas, elas só estão ali em tela porque elas estão no filme original e a gente vai tentar reproduzi-las aqui também. Então parece que eles pegaram o filme original e tentaram encenar aquelas mesmas cenas de uma forma diferente em um filme colorido e mais atual. E isso faz com que o filme não tenha uma alma própria e também não consiga construir uma atmosfera. O filme antigo era um romance gótico, você podia chamar ele também de um thriller psicológico ou de um suspense. Esse filme novo, ele não consegue ser
Nenhum dos três, não passa nem perto disso. Ele acaba no final sendo só um amontoado de cenas que são colocadas aqui em tela porque aqueles acontecimentos estavam no filme original. E muitos dos problemas desse filme vai recair sobre a montagem principalmente. Aqui não tem qualquer continuidade entre uma cena e outra. Parece que uma cena acaba e a cena seguinte vem, só porque aquela cena tem que estar ali para cumprir aquele protocolo, e a cena seguinte é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Você não sente uma temporalidade, você não sente que o tempo tá avançando e um acontecimento tá gerando o outro. Outro problema da montagem, para mim o principal problema da montagem, é justamente o quão apressada ela é nesse filme. Parece que o filme ele quer acabar rápido, parece que ele precisa colocar aquelas cenas da forma mais rápida possível para ele acabar logo. E isso destrói completamente qualquer tentativa de suspense, porque o suspense nada mais é do que você esticar o tempo, esticar os acontecimentos para deixar o público tenso, querendo saber o que vai acontecer, ao mesmo tempo que você estica e demora para esse acontecimento chegar. Aqui não acontece isso, aqui as cenas são muito rápidas, então elas começam e já terminam, a gente não consegue ficar tenso em nenhum momento. Tem um exemplo muito claro no primeiro ato, que é a cena em que a personagem tenta encontrar o viúvo para avisar ele que ela tá saindo, tá indo embora da Europa. No filme de 1940, essa é uma sequência super tensa que a gente vê ela tentando desdobrar a patroa dela ali para conseguir conversar com ele. Então ela vai tentar inventar desculpa, vai tentar ligar para ele, não vai conseguir falar com ele, e é uma sequência que dura alguns minutos e a gente fica super tenso para saber se ela vai conseguir realmente falar com o cara ou não. E tudo isso é resolvido aqui em questão de 1 minuto, com uma cena sem nenhuma atmosfera, sem nenhum suspense. Então isso mostra muito dos problemas da montagem aqui no filme e também um pouco da inabilidade da direção ao criar o suspense. E é justamente por essa inabilidade que o filme aqui ele não consegue ser um thriller psicológico também. Então aqui a gente em nenhum momento vai sentir essa personagem totalmente atormentada por aqueles acontecimentos, atormentada pelaquela outra personagem, e para isso a direção vai recorrer a um recurso que chega a ser bizarro aqui, que é o uso claríssimo do efeito Kuleshov. Nada mais é do que você mostrar um acontecimento e mostrar em seguida, em um plano rápido, aquela personagem reagindo àquele acontecimento. Aqui eles vão colocar a Lily James para reagir de uma forma exagerada de vários acontecimentos para mostrar o que ela está sentindo. Chega a ser ridículo um filme fazer isso em 2020. Mas definitivamente o maior problema do filme é justamente o que envolve a personagem da Rebecca, que é aquela personagem que em nenhum momento aparece na trama porque ela já tá morta, e mesmo assim ela atormenta o casal pelo simples fato dela já ter existido. Então ela é quase como um fantasma sem ser um fantasma. E aqui nesse filme, todo esse peso que a personagem da Rebecca deveria ter é muito menor, é muito mais forçado e funciona muito pior dramaticamente com essa personagem principal e com o marido dela. Mas como eu disse no começo também, nem tudo é problema. Aqui tem algumas coisas que eu gosto. Eles sabem utilizar, por exemplo, o uso das cores com alguns elementos, coisa que não tinha no original, porque o original era em preto e branco. Então, por exemplo, aqui nesse filme vai ter um vestido vermelho, que esse vestido ser vermelho vai ter uma importância para a trama, e eles vão poder focar nisso justamente por ser um filme colorido. Eles também vão criar uma grande alteração. O filme antigo tinha uma trilha sonora maravilhosa de suspense, e aqui eles vão puxar uma trilha sonora que remete muito mais ao clássico do que ao suspense. É bem verdade que essa trilha ela atrapalha também um pouco na construção do suspense, mas tudo bem, é uma escolha da direção para tentar transformar o filme em mais original, e foi uma das poucas escolhas que, apesar de eu não ter gostado tanto, eu não consigo criticar tanto assim também. Mas sem dúvida o que eu mais gostei nesse filme é da Kristen Scott Thomas. Eu gosto de quase tudo que ela faz, ela tá sempre muito bem, e aqui ela consegue construir uma belíssima Mrs. Danvers, que é uma das personagens mais importantes da trama, que ao mesmo tempo é super aterrorizante para a protagonista e por outro ela é super devota a Rebecca. E a Kristen Scott Thomas ela consegue pegar a essência da personagem do filme antigo, mas ao mesmo tempo criar uma personagem só dela, algo que o resto do elenco não consegue fazer tão bem assim. Não que o elenco esteja mal,
mas parece que ele tá mais tentando encenar o que os personagens antigos já tinham feito do que construir personagens novos. E a Lily James é uma atriz talentosa, mas ela tem que tomar cuidado para não se transformar naquela atriz de um personagem só. E quando Hollywood começa a ver um ator ou uma atriz dessa forma, essa atriz e esse ator, eles começam a fazer sempre o mesmo papel. E isso tá começando a acontecer com a personagem da Lily James. E é por tudo isso que eu vou dar uma nota 4,5 pro filme. Eu acho que esse filme ele gera bons debates sobre como se fazer um remake, ou de como Hollywood tem tratado os remakes atualmente. Não é um filme que chegou a me incomodar por completo, eu vejo algumas coisas boas nele, mas no geral, quando a gente compara com a obra original, eu fico me perguntando se esse filme realmente deveria ser feito. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do filme, se ele incentivou vocês a tentar assistir ao filme original, se vocês já viram o filme original e qual comparação que você faria entre eles. Comenta tudo isso aí embaixo, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!